Oi pessoal do canal, tudo bem com vocês? E hoje falo com a Cibele, ela que é terapeuta sistêmica familiar. Tudo bem, Cibele? Tudo bem. Obrigada. É um prazer estar aqui contigo novamente, Grazi. E então, em virtude do Outubro Rosa, a gente vai conversar um pouquinho aqui, né, sobre como que as doenças elas acabam se manifestando no corpo da gente. E claro, no Outubro Rosa a gente fala bastante da questão do câncer, né, na mulher. Com base nos estudos que eu faço, tem muitos autores já que falam, né, o câncer, na verdade, ele origina de um trauma. E nas mulheres, o que acontece bastante? Toda aquela carga, né, que a gente tem, que a gente traz da nossa ancestralidade também, de situações que não puderam ser expressadas, de muitas vezes as mulheres estarem obrigadas, de uma certa forma, a permanecer naqueles relacionamentos, por às vezes não ter nenhuma condição financeira, né, de seguir adiante na vida delas com os filhos. Isso traz uma tristeza muito profunda. Então o nosso corpo, ele é muito sábio, porque ele vai adoecendo, né? Até que a gente tá sentindo um sintoma leve, alguma coisa ali, que a gente não dá muita bola para aquilo, a gente vai indo, né? Porque às vezes a gente não dá tanta atenção para o nosso sentir, para o nosso pensamento, né? Não é que nem uma dor de cabeça, que a gente tá com uma dor, a gente vai lá e toma um remédio. Quando a gente fala de questões emocionais, a gente vai deixando. Só que chega um momento que o corpo da gente, ele começa a dar sinais e ele grita, né? Quando ele já não tolera mais algumas situações. Então, questões de câncer de útero, câncer de mama e outros cânceres também, só que claro, cada um, dependendo da região do corpo que eles estão, a gente tem uma interpretação, né? Pela visão sistêmica, pela metafísica da saúde também. E aí o que acontece? Tudo isso representa muitas vezes coisas que foram suprimidas no nosso sistema familiar, né? Já tive um acompanhamento de situações num workshop internacional que eu fiz sobre constelação com a visão de doenças, né? E foi muito interessante porque naquele workshop vários casos que foram constelados lá eram recorrentes, né, de questões ou uterinas ou infecções urinárias. Olha só. Né? E o que isso representa, né? Algumas vezes a gente não pode afirmar 100%, porque eu digo que nada a gente pode definir como uma regra quando a gente está falando de questões emocionais e de questões de sistemas familiares também, né? Mas se percebe um grande número de mulheres que tiveram situações de perdas gestacionais na família, porque antigamente era muito mais comum de acontecer isso também, né? E o que acontece? Essas mulheres, em decorrência dessas vidas que não puderam vir e daí foram meio que esquecidas, né? Elas acabaram tendo câncer no útero, por exemplo, né? Então, questões também de infecções urinárias recorrentes, de situações onde as mulheres viviam uma relação que elas não podiam expressar aquele sentimento delas, né? Quantas vezes que a gente escutou já situações de mulheres dizendo que estão fazendo uma relação, né, sexual para agradar o parceiro, né? E a gente sabe que de forma biológica, tanto o corpo do homem quanto da mulher, eles têm um funcionamento diferente, né? Mas quando a gente entende isso, né, na relação do casal, o que está confortável para um, o que não está para o outro, a gente dá um espaço para as pessoas começarem a expressar o que elas sentem, né? E aí, em virtude disso, a gente consegue ir identificando algumas coisas, né? E talvez, quando a gente está aliviando a nossa carga emocional, quem vem depois da gente já vai estar mais leve, digamos assim, né? Então, por exemplo, a pessoa que hoje, evidente que a gente tem que fazer os exames, toda essa questão, mas falando dessa parte terapêutica psicológica, ela vem desenvolver um câncer, né? Hoje falando do câncer de mama, ela teve uma situação sistêmica atrás. Sim. E essa situação foi com a mãe. Quando a gente fala de câncer de mama, a gente está se relacionando à mãe, ao pai, à família, ao relacionamento da mãe com a filha? Como que...
assim, não dá pra gente rotular, né, Grazi? Eu sempre digo que não tem um padrão, tá? Mas o que que eu percebo? Situações, às vezes, do câncer de mama tá um pouco relacionado mais com a figura materna, tá? Tanto ou da pessoa com a sua mãe ou também da ancestralidade, né? Então, se a gente for pensar pela visão da metafísica da saúde, o que que representa, né, a mama? A mama, ela tem a nutrição da vida, né, que é o leite. Então, se teve muitas situações onde as mulheres da sua família não se sentiram nutridas de amor por aquela mãe, ou até mesmo o pai, sabe? E aí pode ser que isso desencadeie, sabe? Todas as mulheres do meu sistema não conseguiram amamentar, né? Enfim, tiveram as suas questões físicas lá que não conseguiram. E talvez isso, dentro do próprio sistema, ele carregue um peso de que não se sinta tanto essa força feminina no sistema, sabe? Então pode ser uma das causas, né? Mas que nem eu digo assim, claro que as doenças, né? Você não vai fazer uma constelação daqui a pouco e vai curar um câncer, né? A gente não pode afirmar isso. Mas as terapias integrativas em si, elas te trazem um olhar, né? O porquê que isso veio, né? Porque o nosso corpo, ele é várias camadas, né? A gente tem camada física, energética e tem a espiritual também, né? Tem várias camadas. Só que quando o corpo manifesta alguma doença, é porque ele chegou no limite dele. Ele saturou. É como você pegar uma xícara de café e colocar café ali. Até um certo ponto vai ficar doce, mas o açúcar não vai descer pro fundo. Só que se tu colocar açúcar demais lá, tu vai mexer, ele vai ficar doce, mas ele vai ir pro fundo, né? Então, o nosso corpo mais ou menos acontece isso. Quando o açúcar, comparando com a xícara, quando o açúcar chegou no fundo, é porque o meu corpo já saturou aquelas situações que eu vivi, né? E pode sim ser muito das coisas que a gente viveu aqui, né? A pessoa que tá passando por isso que ela viveu, mas também ela tá escondendo, né? Ela tá escondendo não, na verdade ela tá representando algo que ficou reprimido no sistema familiar. Quando as pessoas te buscam, elas já estão com esse conflito interno, enfim? Na verdade, para questões de doença, né, falando mais especificamente assim, todo o excesso ou toda a falta gera um desequilíbrio, né, no sistema familiar e no nosso corpo também. Então, quando a pessoa, às vezes, eu já constelei situações, né, de câncer, e o que acontece? Às vezes a pessoa tá numa posição errada dentro do sistema familiar dela, às vezes ela tá também carregando situações, né, que também acontece de surgir na constelação que não foram nem delas que ela viveu. Ela tá lá voltada com a dor de algum antepassado dela, né? Então, eu sempre digo assim, que se a pessoa tem esse entendimento de que a terapia, né, tratar a questão emocional para ela vai fazer bem em algum sentido, faça, né? Mas não que também isso vai te eximir, talvez, de tu ter alguma coisa, né, Grazi? Mas assim, quando você tem o entendimento de por que aquilo aconteceu, né? O que eu preciso olhar, para onde que eu tenho que ver, o que eu preciso integrar dentro de mim. Esse é o sentido das terapias, né? Já se tem relatos, tá, de constelações que foram feitas para questões de saúde, né, inclusive desse workshop que eu participei ali, que as pessoas não tiveram mais os sintomas da doença que elas carregavam, sabe? Mas, claro, isso tudo depende muito da etapa que a pessoa tá, né? E uma coisa bem importante também é que não é porque tu vai fazer uma constelação, uma coisa assim, que tu não vai fazer um acompanhamento médico ou que você não vai tomar remédio, não é isso, né? A constelação, ela tá dentro das PICs, né? Das práticas integrativas, inclusive do SUS. Então, o que é isso? É um olhar integrativo, é um olhar complementar. Porque o corpo, ele tá tendo questões físicas que a gente precisa tratar com medicação alopata, né? Mas
de forma emocional, o que que aquilo ali representa para mim, né? Muitas vezes também acontecem situações que a pessoa, ela, de forma muito inconsciente, ela se coloca em um movimento de estar doente para receber a atenção daquelas pessoas que estão ao redor dela, que ela, no contexto dela, ela não sente que está recebendo a atenção delas. Acaba desenvolvendo até uma doença, né? Sim, bem isso. Então, sabe, tem pessoas que às vezes elas se doam muito para as outras. E daí, para não incomodar as outras pessoas de forma inconsciente, né? Ela nunca, se tá passando um aperto, qualquer situação, ela nunca pede ajuda. Daí o que que acontece? Ela vai guardando tudo aquilo dentro dela. E aí a doença surge como uma forma de ela receber um repouso e ela ficar com a doença. Né? E, inclusive tem pessoas até que já aconteceu situações de constelarem que a pessoa visualiza esse conflito, mas ela não consegue seguir adiante, porque para ela dói demais ela não ter mais atenção dos outros, entendeu? É muito amplo assim toda essa questão, né, das doenças assim quando elas se manifestam no corpo da gente, né? E aí, como eu falei, dependendo da região do corpo, né? Por exemplo, um câncer de pele, né? A pele é o nosso maior órgão, né? Ele tem não sei quantos % lá do corpo. Então, o que que eu não quero tocar? Do que eu quero me proteger? Sabe? Tem toda essa visão, né? E como eu disse, cada sistema familiar tem os seus conflitos, né? E o objetivo da constelação é o quê? É a gente dissolver esses conflitos, né? Através de falas sistêmicas. E eu sempre digo assim que a constelação de cada pessoa, eu gosto de trabalhar em grupos, mas eu vejo que a constelação individual as pessoas se liberam mais, sabe? Porque quando a gente vai fazer uma constelação em grupo, quem muitas vezes não tem um conhecimento, vai pela primeira vez ali, começa a entrar num processo de julgamento, e daí, se é a pessoa que está sendo constelada pela primeira vez em grupo, ela às vezes até se sente um pouco constrangida, sabe? Bom De comentar expor isso. É muito sabe? interessante comentar. Então, eu já fiz constelações em grupo, eu faço, mas assim, a grande procura é individual. E eu sempre digo que a constelação, ela é a tua carteira de identidade, ela é digital. Então, o que acontece lá naquela sessão, depois não faz sentido você ficar replicando isso para as outras pessoas. Você pode dizer, né, mais ou menos como que foi, mas não vai dizer o que se passou lá dentro. Por quê? Porque o objetivo dela é resolver conflitos, sabe? Então, se a gente sai de lá e já segue falando, volta falando, aí tu não deixa o conflito ir embora, né? Então, tanto é que constelações de casais, né, que eu já tive a oportunidade de fazer algumas, embora que tenha sido uma situação para o filho, né, eu recomendo para os pais, e isso é uma abordagem que vários consteladores têm também, vocês não falem sobre essa constelação por determinado tempo, né? Porque tu mexe em dois sistemas, né? Quando você tem uma família, você tem 3 clãs. Você tem o do marido, o da mulher e o do filho que se formou ali. Então, é um peso muito grande, sabe? Que tem de cada lado, né? E é bem às vezes desafiador lidar com essas dores dos seus sistemas, né? Então, por isso que é recomendado assim, as pessoas não ficarem comentando, sabe? Tudo aquilo que se passa ali. Porque tu vai resolver aquele momento, o conflito, aquela dor, e daqui a pouco tu vai reviver ela tudo de novo. Ficar revivendo, remoendo, não funciona. Isso aí não funciona, não faz sentido, né? Então, é esse olhar, assim, sistêmico que se tem para as questões de doenças, né? Sempre falo que a gente faz um tratamento, né? E aí, cada pessoa, em algum momento, às vezes foi lá, constelou, viu um conflito, aquilo estava relacionado com a sua doença. Já teve muitas situações que a pessoa constelou, tratou aquela questão da doença, e daí dali um tempo ela teve que voltar lá de novo com o mesmo tema. Mas aí teve uma outra abordagem, daqui a pouco melhorou um pouco daqueles sintomas, mas aí outro sintoma apareceu, mas também é questão de saúde, entendeu? Então, assim, cada situação, e eu digo isso assim também muito relacionado aos filhos, né? Cada sintoma, cada coisa que os filhos têm, eles querem nos trazer um olhar para alguma coisa,
sabe? Então, que nem no meu caso, né, Grazi, eu de formação acadêmica eu tenho formação em exatas, né, na área das engenharias. E eu precisei, sabe, o meu filho, eu tava vivendo o processo de ansiedade e eu não queria assumir, porque naquela época nem, tipo, né, 12 anos atrás nem se falava muito disso, na verdade. Mas, assim, precisou o meu filho ter situações de ansiedade e eu querer buscar uma ajuda natural para ele, que eu fui entender que, na verdade, a ansiedade que ele tinha era eu, sabe? Então, muitas vezes, as famílias, né, as mães vêm até mim, eu quero umas gotinhas para acalmar meu filho, porque ele tem TDAH, ele tem qualquer outro tipo de transtorno, e a gente consegue perceber pela visão sistêmica, assim, que a criança, na verdade, ela só está sendo um reflexo daquilo ali, né? Então, assim, eu quando é para atender só a criança ou só a adolescente, Grazi, eu não atendo, sabe? Porque tem que ter a questão do pai ou da mãe. A gente não pode cobrar da criança que ela dê conta emocional de tudo aquilo que o pai e a mãe não deram conta. Porque às vezes uma criança estressada ou uma criança que às vezes está rotulada com algum tipo de transtorno, ela só está sendo reflexo de um pai estressado, de uma mãe estressada, e daí, no contexto dessa família, eles não conseguem, na rotina deles, organizar uma forma de atenção diferente. Eu não estou julgando aqui os diagnósticos que se tem dos transtornos, entendeu? Mas se tem já uma visão mais integrativa sobre isso, de que esses transtornos, isso daí também está sendo um movimento de todo o contexto da sociedade, sabe? Porque as doenças, elas têm muito uma questão epigenética que a gente fala, que tem muito a ver com o meio e aquelas coisas que a gente vai repetindo nos sistemas, na nossa rotina, assim, sabe? Então, tudo isso que está sendo diagnosticado, assim, não é só uma coisa de um transtorno isolada. Ela está dentro de um contexto maior, né? E é bem isso que tu falou. Estamos, às vezes, tratando o outro, seja em relacionamento, quando, na verdade, a gente sempre vai voltar e entender que nós precisamos ser tratados. Primeiro. Né? E eu gosto muito de dizer, assim, que quando uma pessoa, dentro do sistema familiar dela, ela olha para essas coisas, né? Ela se trata, tudo ao redor vai reverberando, né? Eu já tive várias situações no meu sistema que eu tava ali no meio e aí eu vivi aquela situação. E eu sei que a pessoa X, ela não vai mudar. Mas quando a gente faz a constelação, claro que a maior beneficiada é a pessoa que constela, né? Mas todo mundo, tanto é que constelações em grupo, né? Todas as pessoas que estão no campo, elas são beneficiadas. Inclusive até tem um estudo de um constelador, né, que ele disse que ele fazia workshops assim seguidos, né, de constelação. E aí cada dia era o momento de uma pessoa constelar. E chegou o momento de uma determinada pessoa constelar e ela disse que não precisava mais. Porque o que ela precisava constelar, ela já tinha integrado dentro do coração dela a partir das outras constelações. Então, a constelação, ela é muito mais sobre como eu integro aquilo dentro de mim. É um assentimento que a gente tem, sabe? Então, o trauma, na verdade, né, que dá origem a muitas doenças, ele não é aquilo que aconteceu comigo. Ele é como eu lidei com isso, sabe? Que recursos, porque eu e você, a gente pode ter passado pela mesma situação. Pra mim, não foi nada, mas pra ti, ferrou com a tua autoestima, com a tua força de vontade de viver, sabe? Então, duas crianças no mesmo lar, vamos supor, passando por uma dificuldade financeira, uma talvez vai ter aquele sentimento de raiva, de que por que eu tô passando por isso, e vai se colocar numa posição de vítima, e a outra vai dizer assim, mas eu não quero ser que nem eles, então eu vou ir atrás, eu vou dar um jeito. E a gente tem situações assim, sabe? Então é tudo sobre como a gente lida com as coisas, né? Por isso que é individual, né? Embora seja familiar. Embora seja familiar. Familiar, a gente tá entendendo que é um contexto individual. Que é um contexto
que assim, familiar, porque a gente olha para a ancestralidade, a gente olha para o pai, para a mãe, que são a base de tudo para nós, né? E também quantas pessoas atrás de nós tem, né? Tem as gerações ali, a gente tem inúmeras pessoas. Se você quer que a gente continue falando sobre esse assunto, se gostou, se curtiu, já, né, sinaliza aí no vídeo para nós, dúvidas. Podem mandar aqui nos comentários aqui embaixo, que vai ser, a Grazi vai me passar e vai ser uma alegria estar respondendo a todos vocês. Vou deixar o Instagram, o YouTube, todos os contatos, o livro também da Cibele, como vocês podem chegar até ela nos comentários. Até mais, pessoal. Até mais, tchau, tchau.